Bem, irmãos, eu quero continuar com vocês o tema que começamos a desenvolver no culto passado, no culto de domingo à noite, onde nós falamos que não há juízo, não há julgamento para a noiva. Vocês podem ficar sentados, viu? Pode ficar sentado. Acenda essa luz aí, agora. É isso. E vocês vão ler algumas escrituras juntamente comigo. E nós paramos no culto passado, aqui nessa segunda página de anotação, onde nós estávamos lendo em Romanos 5. Romanos 5 é onde nós vamos continuar aqui. Não há juízo para a noiva, não há julgamento para a noiva. E isto porque nela está a vida de Deus. Nela está a vida de Deus. E eu li, por último com vocês, o versículo 6 e o 7, de Romanos 5, 6 e 7. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas, no entanto, Deus prova o seu amor para conosco, no fato de que, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então aqui está a prova do amor de Deus. Estávamos em pecado e Jesus foi entregue. Jesus, parte da vida de Deus. Eu recordo que nós falamos sobre o doar a vida e a forma como a vida segue adiante, e nós partimos daquele texto que diz: assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. A vida é o próprio Deus, Ele é quem concede a vida a seu Filho, como você concedeu ao seu Filho, vamos dizer assim, em uma escala bem menor. Agora, é importante nós entendermos como estas coisas se processam. E, portanto, como eu sei que isto trata de assuntos tremendos na questão doutrinária, eu quero pegar isto com muita calma e ler para vocês, mais ler, vamos dizer assim, do que pregar sobre isto. Porque assim eu posso explicar bem direitinho e junto vamos lendo as Escrituras. Veja que por uma pessoa boa, alguém pode até ousar morrer. A pessoa é tão boa, porque eu não valho nada, essa pessoa é tão boa, eu me entrego, pode matar e deixar ela viva, possa ser que você faça isto. Mas Deus provou o seu amor para conosco no fato de que Jesus morreu por nós quando não éramos nada, não valíamos um vintém, como dizem. Mas porque era tão importante que Cristo tivesse que morrer, nós concluímos por estas partes aqui no outro culto. Bem, em Cristo Jesus, havia sido colocado a plenitude da divindade completa, corporalmente. Tudo que era Deus foi depositado, derramado, havia sido colocado em seu Filho, Jesus. No caso, Deus mesmo tinha entrado em seu Filho, estava utilizando, pegou o corpo de seu Filho emprestado, mesmo jeito que você pega a roupa de alguém. Mas quando você pega emprestada a roupa de uma pessoa, você não tem aquela pessoa. Você não tem aquela pessoa. Você não possui aquela pessoa. Está possuindo sua roupa. Mas no caso de Jesus Cristo, naquela roupa, Jesus estava vestido aquela roupa que era seu corpo de carne, e o seu Pai também usou aquela roupa, aquele corpo de carne. Então, em um único corpo, estava dois seres trabalhando. Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo, o seu Filho primogênito. Então, Deus estava ali em Cristo manifestando-se Ele mesmo à humanidade. E você sabe que Deus teve que deixar seu Filho ali no jardim de Getsemane para que Ele fosse capaz de morrer. Bem, quando Jesus morreu, a vida
foi liberada daquele corpo. Foi liberada daquele corpo. E agora você e eu somos os receptáculos da vida. Então, se eu não me engano, eu coloquei esse título no culto passado, os receptáculos da vida. Foi assim que eu nomeei para diferenciar um culto do outro, com um grande desejo de pregar um dia sobre isto, por causa de uma historinha que eu li quando eu devia ter uns 10 anos. O receptáculo. Nunca esqueci daquilo. Um corpo que estava sendo preparado para um ser muito poderoso habitar naquele corpo. E não se podia deixar ele habitar naquele corpo, porque se ele possuísse aquele corpo, ninguém poderia mais destruí-lo, e assim sucessivamente. Eu lembro dessa historinha até hoje. Devia ter uns 10 anos, ou menos que isso. Mas, por causa dessa historinha, eu sei, de uma forma muito simples, muito simplificada, o que é ser um receptáculo. O que é ser um receptor. Como Jesus foi o receptáculo de Deus, sem, no entanto, ele ser Deus, não da forma que quer que seja, da mesma forma também temos que ser os receptáculos de Deus, sem, no entanto, sermos Deus. E, por outro lado, temos que ser Deus, porque a Bíblia diz, vós sois deuses. Porque se a palavra de Deus vem a você, você tem que ser Deus. Vê? Tão eterno quanto Deus. Então, uma vez que Jesus morreu, você sabe, a vida, no sangue existe a química, né? A química do sangue. Ali está a vida. Tratando-se do animal que não tem alma, tirou o sangue, a vida se vai. Agora, quando Jesus morreu, a vida foi liberada daquele corpo. E eu e você nos tornamos, então, receptáculo desta vida, que se permite o fluxo da vida ir adiante, através do derramamento do seu sangue. E você leva isto adiante quando você fala deste sangue, quando você manifesta que este sangue foi por você também, foi para limpar e purificar os teus pecados, que este sangue é eficaz, que este sangue é o preço do resgate e ninguém jamais poderia pagar este preço. E as sementes da vida que Deus havia posto sobre a terra, elas foram regadas pelo sangue que fluiu do Calvário, produzindo então a luz da vida que estava no sangue e que primeiro tinha que estar naquele corpo santo de nosso Senhor Jesus Cristo, para depois passar para todas as outras sementes predestinadas que tinham que ser resgatadas. E não apenas levava a vida na semente, porém a morte de Jesus Cristo, também justifica a semente, não apenas compra de volta, mas encerra toda a culpa. Compra de volta, diz tudo que esta pessoa fez, tudo que ela deve, está limpo, está perdoado, justificado. E isto é literalmente o sentido da palavra estar salvo. Estou seguro. Ninguém vem cobrar dívida na minha porta, nem um advogado vai me esperar em alguma audiência, nem um juiz está ali esperando o dia da sentença para me julgar. Não, eu estou limpo, ficha limpa na casa. E é por isso que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora vamos para o versículo 9. Versículo 9 de Romanos 5. Vamos ver aqui. Porque muito me alegro agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vê? Então, é assim que nós estamos salvos da ira, como temos assinalado isso no outro culto. Estamos livres dos juízos de Deus que serão direcionados à terra. Nós somos salvos desses juízos que estão na terra, está sempre sendo derramadas essas pragas sobre a terra, e nós estamos livres disso. Isto não nos atinge, isso não atrapalha a nossa fé, isso não nos torna descrentes. Não, sempre estaremos seguindo adiante, por mais que o mundo esteja caindo aos pedaços,
mas estamos salvos por meio dele. Como disse aqui no versículo 9, logo muito mais me alegro, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então é por meio dele, por meio de Jesus Cristo. Isto nos dá uma significação mais ampla, quando entendemos algo que parece ser uma coisa impossível de acontecer, que é, Deus, portanto, ele não pode nos destruir. Deus não pode destruir a nós. Vê? Deus, porque ele não pode destruir a si mesmo. Observe. Logo que a vida tem entrado na semente predestinada, através do sangue de seu Filho, então Deus não pode destruir mais a seus próprios filhos, em nada. Não, senhores. Simplesmente não podia fazer e ainda ser um Deus. Porque através do sangue de seu Filho, a quem ele lhe concedeu a vida, e ele disse que tinha agora poder de dar e de tirar. Através do sangue, que esta vida passa para as outras sementes, Deus já não poderá mais destruí-las e continuar sendo Deus. Portanto, ele foi através disso o caminho para que a sua semente fosse resgatada dos juízos que seriam derramados na terra. Ele providenciou uma via de escape, porque o juízo, o julgamento, a sentença, as pragas, ou seja, o que você possa pensar, são para destruição. São para destruição. Mas também sabemos que Deus não destrói quem quer que seja. Um profeta vindicado nos disse que as pessoas entram no espírito de destruição e atraem, então, a destruição para si. Mas o que acontece com os filhos de Deus? Foi dito, vocês não têm o espírito que está no mundo. Vê? Não há em vocês o espírito que está no mundo. Em vocês tem que haver do meu espírito, é o que Deus diz. Vós não estáis segundo a carne, mas estáis segundo o espírito. Porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor, os quais não andam segundo a carne, mas segundo o espírito. Amém. Veja, então que tipo de coisa você pode atrair para você se você entra no espírito de Cristo? Você não pode atrair outra coisa para você, a não ser céu, a não ser o lugar da habitação de Deus, correto? Mas os outros que estão sendo guiados por outro tipo de espírito, então eles terão que ir exatamente para onde esse tipo de espírito está. E assim sucessivamente. Bem, versículo 10, vamos seguir. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. E como foi que fomos reconciliados? Deus em Cristo, né? Fomos reconciliados assim, através de Jesus Cristo, Deus em Cristo. Pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vê? Notem, sua própria vida, é a própria vida dele que nos salva. O que é que nos salva? A vida do próprio Deus em nós. Deus não pode dar morte a si mesmo. Ele não se autodestrói. Não há um botãozinho de reset. Ele sempre prossegue de eternidade a eternidade, o mesmo ontem e hoje eternamente. Então, para proteger seus filhos, o que ele fez? O que ele tem feito? Coloca nesses filhos de sua própria vida. Versículo 11. E não só isso. E não somente isso, quer dizer, tem mais? Pois tem. Tem. E não só isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Agora, nos versículos seguintes, o irmão Paulo nos diz, de forma concreta, como é que isto se produz. Através de Cristo, então, agora temos alcançado a reconciliação. Ele diz no versículo seguinte como é que isto foi produzido. Versículo 12. Portanto, aqui eu tenho um título já, a justificação comparada e contrastada com a condenação. Veja, que serão condenados os que não são justificados.
Porque os que não são justificados são culpados. Culpados. A sentença é culpado. Mas e aquele outro lado ali? Porque eles... Não, aquele ali é justificado. O que é justificado? Nunca fez nada de errado. Nunca pecou. Mas como não? Eu conheci ele lá. Eu vi o que ele fez. Bebi no mesmo copo comigo. Né? Entrou nos mesmos ambientes que eu. Mas você nem tem a capacidade de ver o processo, ele mergulhando no sangue de Jesus Cristo. Você nem pode ver isto. Você não viu como isto aconteceu, foi criticando ele. Foi criticando. Versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Agora, o que quer dizer com isto? Como o pecado e a morte se introduziram ao mundo por meio do homem? Ora, nós sabemos que Deus havia dito a Adão que ele não tocasse, que ele não comesse, que ele não praticasse tal ato porque ele morreria, se assim o fizeste. Porque no dia que comerdes, no mesmo dia, é certo que morrerás, certamente morrerás. E Adão participou, sim, do ato com Eva. E, portanto, os filhos nasceram, vieram a este mundo, através, então, do ato sexual. E, portanto, através da vida que estava em Adão, como foi colocada em Eva, com o tempo isto se misturou, a vida da semente ficou misturada, e as gerações posteriores, e também nos dias de Noé, e as coisas ficaram todas misturadas ali. Agora, se formos um pouquinho, rapidamente aqui para Gênesis capítulo 6, deixa eu marcar, Romanos talvez teremos que voltar aqui ainda. Em Gênesis capítulo 6, começa dizendo assim: havia, versículo 4, Gênesis 6, 4. Aqui fala sobre civilização antediluviana. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Não é isto? E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Até o versículo 10. Agora, veja bem isto. Aqui vemos que Noé foi o último homem que era, geneticamente falando, um filho de Deus. O seu gene ainda não tinha sido mesclado, misturado. Noé foi o único homem que ainda permanecia puro em seu tempo. Notem que os filhos de Deus vieram às filhas dos homens e misturaram ali as sementes. E logo nós vemos o exemplo de Noé. Agora, Paulo falou algo, e ainda bem que eu marquei aqui Romanos, capítulo 5, versículo 12. Veja: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por quê?
Até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Quer dizer, se não tem lei para te punir, você diz, olha, eu fiz o que de errado? Ah, você fez isso, isso e isso. Onde é que diz isso é errado? Tem lei contra isso? Né? É essa a questão. Versículo 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Bem, aqui está. Eu quero que você entenda isto. Eu quero que você entenda esta parte aqui deste versículo 16. Viu? Que o juízo veio por causa do pecado para a condenação. Veja, porque a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Em outras palavras, o juízo era a morte, que veio por causa de um ato lá no jardim do Éden. No dia que comerdes, neste dia, esse será o dia da tua morte. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém. Bem, em outras palavras, enquanto que através de Adão e sua transgressão com Eva, juntamente com Eva, todos os nascidos na terra tiveram e foram condenados a morrer, mas, porém, todavia, através de Jesus Cristo e seu ato intercessório, nós temos de reinar na vida e não na morte. Os que caem com Adão morrem. Os que são vivificados através da expiação de Jesus Cristo, estes recebem vida, a própria vida de Deus. Agora, o que quer Paulo dizer aqui? Se pela transgressão de um só reinou a morte, e logo ele diz, muito mais reinará em vida por um só, Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Agora, se você está prestando atenção nesta leitura, Paulo ele disse que pela transgressão de um só homem, a morte reinou, e logo ele diz que pelo dom da vida, e logo ele diz que pelo dom que recebes, que é o dom da graça que vem através de Cristo, você reina para a vida. O que significa a palavra reinar? O que ela nos sugere? O que ela nos aponta? Esta palavra, reinar, ela vem de uma palavra grega, que nós poderíamos pronunciar como basileou, algo assim. E o significado desta palavra grega, que na sua Bíblia está reinar, significa exercer a máxima influência e controle. Então é influência máxima, controle máximo. Veja, para que é que a vida de Deus vem a você? Portanto, por meio das ações de um homem, uma vida se fez, vamos dizer assim,
Por causa da transgressão de um, você morreu, mas por causa da intercessão do outro, você recebe a vida. E esta vida, ela exerce uma influência suprema e um controle supremo sobre o homem. O que é que eu entendi com tudo isto? Que pelo ato da desobediência, por desobedecer a palavra de Deus, por fazer o que Deus diz para não fazer, você perde o controle. A única forma de você ter controle sobre si mesmo, se você ter controle sobre suas ações, sobre seu temperamento, sobre seu nervosismo, sobre suas fraquezas, sobre sua língua, a única forma é se há a vida de Deus em você. E se a vida de Deus estiver em você, ela procurará exercer o controle máximo. Ela se torna a autoridade máxima. E é aí que está o porquê de você ser temeroso com respeito à palavra de Deus. E onde a palavra de Deus diz para, você para. Porque a palavra de Deus é o quê? Vida. Minhas palavras são espírito e vida. Veja como a Bíblia se entrelaça de uma forma perfeita. Vê? Agora, no Calvário, isto foi tirado a partir do Calvário, quando ele culminou aquela obra e disse está consumado. E o dom gratuito de Deus, então, passa a ter influência sobre sua vida. Sua própria vida pode vir e tomar, exercer o controle. Vê? Uma influência muito maior, muito mais suprema do que a minha própria vontade, do que a tua própria vontade. Se Deus concedeu de sua vida sobre seu filho, isso não quer dizer que ele se tornou um boneco para lá e para cá. Ele tinha sua própria vontade. Mas ele tinha o reconhecimento do que estava sobre ele. E que a vida de Deus tinha que assumir o controle, porque o plano de Deus tem que ir até o final. E os filhos obedientes farão tudo para agradar seu pai. Eles não se rebelarão à vontade de seu pai. Eles não serão luciferes espalhados por aí afora. Não, eles não se rebelarão. Eles farão o que o filho primogênito fez. Mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, humilhou-se a si mesmo, recolheu sua própria vontade, aceitou a vontade de Deus em detrimento de sua própria vontade, deixou Deus tomar o controle. E o que isto diz para nós? Vê? Então Paulo, ele ainda continua falando outras coisas. E ele diz que isto é porque é maior o que está em você do que aquilo que está no mundo. No mundo não tem a vida de Deus, mas em você tem. Então a vida de Deus em você assume o controle para que você não haja como as pessoas do mundo. Isto está bem trocado, não está? Está um dinheiro bem trocado, está o troco bem pronto, bem próprio. Vamos mais um pouquinho para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. O livro de Efésios está depois dos Coríntios, depois de Gálatas. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10 de Efésios 2. Efésios 2, 1 ao 10. Aqui você encontra, pelo menos na Bíblia com a notação Scofield, está nesta parte do capítulo 2, um título mostrando Método da Salvação. E começa assim: E vos justificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Por quê? Eu estava ainda no curso deste mundo. Porque a vida de Deus ainda não tinha sido manifestada em mim. Não tinha se manifesto ainda. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Porque uma vez que a vida de Deus não se manifestou nos filhos, esses filhos agem como os bastardos, como aqueles que não são filhos. É o que eu vos disse: qualquer criança
Não importa onde ela é criada, não importa a educação que tem, não importa se é criada dentro de uma redoma de vidro, ou de concreto, ou de aço. Chegará o momento, ela pode nunca ter visto nada, nunca ter escutado nada, mas quando ela começa a uma certa idade de entender o certo e o errado, seus pensamentos começarão a ser maliciosos. E ela tenderá a pender para o lado errado das coisas. Como diz o povo aí fora, para o lado negro da força. É assim. Viu? Enquanto não se manifestar ali a vida de Deus, ela continuará, e o final é a destruição. Nos filhos de Deus acontece diferente, porque o papai vai lá no meio do jardim, mesmo que as trevas estejam cobrindo tudo, mesmo que a pessoa esteja no pior lugar, na situação mais terrível, a voz do papai vai lá e diz: Adão, Adão, onde estás? Quero ouvir tua voz, quero ver tu responder. Deus vai atrás, não é você que busca, é Deus que te busca. Versículo 3. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que eram por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos erros, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Significa que quando Cristo morreu, Ele nos comprou a todos nós. Quando Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou a todos nós. Vê? Deus reconciliou todos nós ali com Jesus Cristo. O pregador, a missão do pregador é levar esta mensagem adiante para as pessoas. Ei, você já está salvo, você já está justificado, você já foi comprado, tudo já foi feito por você. Mas a pessoa não sabe de nada, eu estou inocente, quem foi, o que é que foi, eu pedi isso, o que é que é? Aí vamos ter que trabalhar nessa pessoa para mostrar desde o início qual foi o plano de Deus, o porquê ela está no mundo e tal e tal. Olha, meu Deus do céu, que dificuldade se você for pensar nos pormenores. Viu? Que dificuldade. Até pegar você e colocar você assentado para aprender, isso é um processo muito grande que você sabe. Desde quando isso vem, os caminhos que você já passou, quem você já teve que ouvir e tudo. Pois bem, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, bem que eu disse, está vendo? Já foi recitado. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu sempre digo que isto é a nossa posição na palavra, porém tem muito mais sobre isto ainda. Para mostrar-nos os séculos vindouros. Então, esses lugares celestiais é realmente uma posição, um estágio que Deus nos coloca para nos fazer entender o que está por vir. As abundantes riquezas de sua graça. Aí você vai entender o que é a graça de Deus, você vai perceber que sempre esteve salvo. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Lembre-se, tudo é através de Jesus Cristo, foi por Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, para você ter realmente essa salvação, Deus tem que trazer a revelação desta revelação para você, porque o perdão só é perdão se for aceito como perdão. Então, como pode você ser salvo e não ter a revelação da salvação? Não ter o discernimento do que é estas coisas? Não tem jeito. Por isso que o Espírito Santo te ensina, te instrui e diz, olha, você tem que ler e tem que ouvir, você tem que ler e tem que ouvir. Veja, porque quando você sabe o que é a salvação, ou tem a revelação da salvação, você viverá de acordo com o salvo. Como pode Deus ter me salvado, eu nunca saber dessa salvação e viver como qualquer pessoa, como qualquer um não salvo? Não pode. Vê? Por isso é pela graça sois salvo por meio da fé. Esta certeza, esta convicção que Deus tem colocado em você. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, não depende do que você faz, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Deus preparou estas obras para que andássemos nelas. Leia mais um pouco aqui na frente. Colossenses 2. Está mais à frente de Efésios, viu?
Você tem Filipenses e depois Colossenses. A carta à igreja de Colossos, capítulo 2, versículo 13. Está aqui. E quando vós estavam ainda, porque aquele estáveis, né? Estáveis. Às vezes são um linguajar que você pode não encontrar uma boa concordância na sua mente. E por isso que eu leio assim. Não é? E quando vós ainda estavam, quando vocês estavam ainda mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, porque não tinha sido cortado nada fora ainda, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Me diga, se ele perdoa todas as vossas ofensas, tem alguma coisa em você que Deus não perdoou ainda? Tem algum pecado que você vai cometer que já não foi perdoado? Ou será que nos limitamos a falar sobre isto, que tudo que você vai fazer até o fim da sua vida já foi perdoado por Deus? Ou será que temos que nos limitar a não falarmos isto para que as pessoas não abusem da graça? E não enveredem por outro caminho de, se já está tudo perdoado, eu vou aprontar. Um filho não faz isto. Um filho de Deus não abusa da graça, porque abusar da graça te coloca em desgraça. Te coloca em desgraça. Versículo 13 eu li, não foi? Agora, havendo riscado, versículo 14, a cédula que era contra nós, tinha alguma coisa registrada sobre a gente, viu? Tinha uma pendênciazinha. Tinha uma conta pendurada. Pendura aí, né? Assim, quando você compra fiado, vai pendurando aí. Quando vai pagar, tá, desse tamanho a conta. Aí você se espanta, mas tudo isso, meu salário vai tudinho agora. Quer dizer, você já comeu, já usufruiu o produto, já comeu, tem que comer, continuar comendo e não tem com o que comprar. Vê? Quer dizer, olha, vai só se enrolando. O período de tempo complicado com que eu passei aí, nos anos 90, 91. Não se podia fazer compra, tinha que ir na vendinha ali de seu Antônio, como diz, para comprar tudo. E quando vinha com dinheiro, já passava ali para pagar. E em casa sem nada, tinha que comprar fiado outra vez. Mas que período de tempo. Porém, são fases, né? É época, é economia. Isso não era apenas eu ou você. Creio que muita gente passou por isto, passou por essa situação, principalmente naquela época também, uns mais, outros menos. Mas a nota fica lá, olha, fica registrada, e está em teu nome. E aqui está dizendo que nós tínhamos também isto, viu? Tínhamos também essas notas. Vê? Havendo riscado esta nota, essa conta, a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Foi dito, está perdoado. Essa dívida você não tem mais. Esquece isso. Quanto eu devo? Esquece. A ficha está limpa. A ficha está limpa. Quer começar a somar de novo? A ficha está limpa. Precisa comprar? Você tem crédito na casa. Com Deus é assim, você tem crédito na casa. Mas você está perdoado. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Agora, o que estamos falando aqui é do corpo da morte. Foi através da morte expiatória de Cristo que isso foi feito para nós. E Paulo também falou de nossa morte na carne. Assim como na carne de Cristo, no sacrifício da cruz, todos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas ofensas foram cravados ali e morto com sua morte. Paulo também fala que agora nós temos que passar por uma morte também, a nossa carne. E por que Paulo tem que passar por uma morte na carne? Sabe por quê? Para que você não fique naquele círculo vicioso de passar de novo ali na vendinha e comprar fiado, passar de novo e comprar fiado. Você tem que mudar de fase. Como é que eu mudo de fase?
arrumando um emprego melhor, economizando um pouco, não gastando. Aperta o cinto um pouco até sair dessa fase. Trabalhe mais. E assim vai. Porque senão vamos ficar toda a vida passando na vendinha da esquina comprando fiado. Porque senão vamos estar todo o tempo envergonhados e dizendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que fiz, que sou eu, que miserável eu sou. Quanto tempo vamos ter que ficar assim? Então o que é que estamos falando aqui? Estamos falando de quê? Uma vez que ele pegou as nossas dívidas, ele pegou todas as nossas ofensas e pecados e cravou na cruz e disse, está limpo, está consumado, meu sangue apaga tudo isto, borra tudo isto, vai tudo para a fonte de origem. Agora você tem que mudar de fase, um trabalho melhor, novas atitudes, nova forma de gerenciar as coisas. Não quer dizer que você está livre de um momento ou outro ir lá e comprar outra vez. Não quer dizer que você vai ficar tão santarrão a ponto de nunca cometer algo que seja ruim, que seja contrário. Não significa isto. Mas significa que você terá subsídio necessário para viver uma vida melhor. Uma vida não apenas de pedir, me empresta, me ajuda, mas uma vida que você possa agora doar, entregar, compartilhar. Veja, é disso que estamos falando. É disso que estamos falando. Mas para isso você tem que matar também esta carne. Vamos ver Paulo falando disso em Gálatas 2. Gálatas está antes, bem atrás de Efésios. Depois das epístolas de Coríntios já vem a epístola que ele escreveu à igreja da Galácia. Gálatas 2, versículo 18 ao 21. Porque se tornam a edificar. Não, deixa eu ver se é isso mesmo. Gálatas 2. É isso? 18. Ok. Porque se tornam a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé. Eu vos falei, você tem que agora a revelação disto, de tudo isto. Vivo por esta revelação do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo tenha morrido em vão. Então você nota que especialmente no versículo 18, que ele diz, porque se a coisa que eu destruo, eu volto a edificar, então torno um transgressor. Se eu sei que isto é errado, e eu volto a fazer isto, se eu sei que Cristo me perdoou desse pecado, me livrou deste buraco, aí eu vou e pulo de novo para ver se ele me tira. Aí ele vai e tira, eu vou de costas, vai me tirar aqui de novo, senhor. Que é isso? Você é um transgressor. Transgressor da lei. Viu? Então, para fazer parte da palavra de Deus, é assim. Você nota. Agora, o que Paulo quis dizer isso sobre eu me torno transgressor se aquilo que eu destruí eu mesmo venho edificar. O que ele quer dizer em se tornar transgressor? Vamos para o livro de Tiago. Tiago, capítulo 2. São Tiago, capítulo 2. Tiago está depois de Hebreus. Versículo 11 de Tiago. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares,
estás feito transgressor da lei. Estás feito transgressor da lei. Quer dizer, eu não faço uma coisa, mas está fazendo outra. O que é que adiantou? Agora, para fazer parte da palavra, ou aceitar uma parte da palavra, sem aceitar tudo isto, vai transgredir toda a palavra. Se aceitar uma parte e não aceitar toda ela, você vai transgredir toda a palavra. A palavra usada para transgressor vem da palavra raiz extraviar-se. Paulo está dizendo assim, eu vou me extraviar da verdade. Aquilo que lemos lá, na igreja da Galácia, que ele escreveu aos Gálatas. Se eu levanto aquilo que foi destruído, ou que eu destruí, eu me torno transgressor. Ele está falando sobre isto. Transgressor vem da palavra raiz extraviar-se. Que encontramos esta palavra em 2 João, capítulo 1, versículo 9. E você sabe de cor. Qualquer que se extravia. Aqui está a raiz para a palavra transgressor. Qualquer que se extravia e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E o que persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então, esta palavra, extraviar-se, aqui, ela significa ir mais além dos limites, ou extrapolar os limites estabelecidos. E isto é o que quer, é o que tem a ver com a palavra extraviar-se. Então, há limites que Deus tem estabelecido. Sim, senhores. E indo mais além dessas fronteiras, quando você ultrapassa a fronteira que Deus estabeleceu, ele diz, olha, o jardim está todo bonitão, você corre, brinca, tudo quanto é parte. Aquele lado ali é proibido. Então, ele estabeleceu um limite. Ali tinha uma fronteira. E se você olhar no ensinamento que você tem recebido, você sabe perfeitamente onde estão os marcos desta fronteira. Vocês se perguntam, como é que eles conseguem marcar um estado para outro, um município para outro, né? Você vai andando por aí, daqui a pouco, limite de município. Como é que eles sabem? Como é que eles conseguem? É terra, rios, floresta, limite de município. Eu não sei como eles conseguem, mas você olha no mapa, está tudo certinho, as curvas, tudo certinho. O mapa de satélite mostra tudo, cada município, cada estado, e assim vai, cada limite de país, tudo tem sua fronteira. Seja ela imaginárias ou, vamos dizer assim, ou concretas. Como a linha do Equador é uma fronteira entre uma parte ou outra no globo terrestre. É uma linha imaginária, mas está lá. Né? Está lá para saber a divisão de horas e aquela coisa toda. E assim vai. Ok, então existem fronteiras que Deus estabeleceu. E nós, pelo ensinamento que temos tido, não podemos ter desculpa nenhuma, porque o ensino da doutrina é para nos dizer onde estão os marcos, as setas, os limites desta fronteira da qual nós não podemos ultrapassar. Uma vez que nós ultrapassamos esta fronteira, nós estaremos por nossa própria conta e risco. Deus não tem nada a ver conosco lá, porque estamos fora de seus limites. E quando estamos fora de seus limites, não é que Deus não possa nos alcançar lá. Não se trata disso. Agora, a vida de Deus que está em você é o que te trará de volta para dentro dos limites. Porém, uma vez que você ultrapassou, você terá que pagar um preço. E nem sempre é bom pagar o preço. Quando você paga um preço porque usufruiu um bom produto, né, você diz, valeu a pena, compensou. Quando você paga um preço por uma coisa que não compensou, que não valeu a pena, que não prestava para nada, só atrapalha a tua vida. Né? Isto é o que? Limites que Deus estabeleceu e nós ultrapassamos. Podemos voltar? Podemos. Porque se você prosseguir fora dos limites, você não tem Deus. E você não tem Deus porque a sua própria vida não estará fazendo eco do que Deus diz. A palavra de Deus diz uma coisa e a vida da pessoa está dizendo outra. O pensamento da pessoa diz outra, a atitude da pessoa diz outra. Então, está fora da fronteira. Significa o quê? Eu estou em outro país. Olha, eu estou em outro país. Agora, se você está em outro país, você estará então sob outra guarda, estará sobre outro domínio. Do que estamos falando agora? Do que acabei de vos falar sobre a palavra reinar, que quer dizer exercer domínio. Agora, se a vida de Deus
não tem domínio sobre você, uma outra vida vai ter que ter domínio. Então, quando você sai da fronteira, você viverá outra vida, você viverá de acordo com os ditames desta outra fronteira, deste outro município aí, deste outro país. Vê? Só a graça, só pela misericórdia de Deus, né? Para voltar. Gente, eu creio que está bom por hoje. Vamos nos colocar de pé? Vamos ficar de pé? Vamos continuar, se o Senhor nos permitir, em outro culto, porque no culto passado nós ficamos com 2 páginas de anotação, neste culto ficamos com 1 página, e são no total de 11. É no total de 11 páginas. Vamos orar. Deus poderoso, agradecemos, Senhor, pela Tua bondade sobre nós, Teus filhos. Pedimos perdão por nossos pecados, por nossas ideias, por nossos pensamentos. Que possamos, ó Deus, aprender a cada dia como viver de acordo com a Tua vontade, dentro dos limites que Tu estabeleceste para nós. Ajuda meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que estão enfermos e necessitados, pedimos por eles. Lembramos mais uma vez de nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro, pastor Walter, que ele seja ajudado por Ti nesta hora e que a sua recuperação, de acordo com a Tua vontade, aconteça progressivamente para a alegria de sua família, da congregação, e enquanto o Senhor permitir, enquanto o Senhor desejar, enquanto o Senhor quiser, que todos nós possamos usufruir daquela vida, Senhor. Pedimos encarecidamente por nossos lares, por nossos filhos e filhas, por nossos cônjuges, pedindo que o Senhor abençoe a cada um deles, que o Senhor esteja na liderança, na nossa frente, nos dizendo o que fazer e como fazer a Tua vontade. Cada pessoa aqui, cada família aqui representada, cada irmão, aqueles que estão à distância orando juntamente conosco, e os que receberem a gravação futuramente e ouvirem em seus lares, nos carros, aonde for, que todos nós, Pai, possamos ser abençoados por Tua palavra, e que o Teu Espírito conduza as nossas vidas e as nossas decisões. É o que te pedimos agora. Nem sabemos como pedir direito, mas Tu conheces as nossas necessidades e sabe o que nós precisamos antes mesmo de pedir. No nome de Jesus Cristo, aceita a nossa gratidão nesta hora para a Tua glória. Amém. Amém. Até sexta-feira, aliás, até domingo, não é? Até domingo. Desde o início eu pensei que hoje era quarta. Até o culto de domingo, se o Senhor nos permitir.